Boa noite todas, todos, todes. Sem dar risada de mim, porque eu não sei mexer nisso aqui direito. E aí, Rita? Oi, Renan! Que bom você por aqui, te receber. Que saudade. Pronto, pronto. É interurbano, né? Tá ruim a internet, meu. Comprei um cartão telefônico aqui, mas a Vivo não tá entregando, viu? Eu falo, aqui na Moca, menino, choveu, a gente fica fora do ar. A Vila Matilde, que eu saí da Zona Leste, é igual, hein, da Moca. Inclusive, um beijo para Glória Groove, que depois ela vai ver. Ai, que ótimo. Bom demais te receber, Rita. Obrigado por ter topado esse bate-papo nosso aqui. Ô, Renan, você pode me chamar para jogar peteca, que eu topo qualquer coisa. Ai, vamos, eu tô Aliás, precisando fazer alguma coisa de exercício físico. Não tô conseguindo fazer nada, meu. não, eu também, você esquece, não tá rolando. O dia que os dias que eu consigo fazer alguma coisa, eu tenho feito alongamento, yoga, Ah, essas eu tô coisas assim. Mas, nessa também. Coisa da idade, né? Da nossa idade já, né, Rita? é, aliás, antes da gente começar, enquanto a moçada está chegando, que eu estou vendo que estamos só em 1.000 pessoas online, essa live aqui é para eu fingir que a gente nunca foi casado? Não, você pode contar a nossa história também. Tá, tá. Só a Que parte eu, boa, né? Conta a parte boa. e a terapia está em dia, você já superou o término e tudo. Já, tô bem. Sobrevivi. O problema é que veio a quarentena agora, mas de resto, estamos bem. Então vamos começar mandando beijo para Dona Ivone. Dona Ivone, um beijo, tá? Você tá de parabéns sempre. Criou muito bem esse menino. Ela tá ali, ela Ai, mandou até um kkk, minha mãe ali. vamos dar início? Vamos sim, Rita. Obrigado por ter topado. Vou fazer só uma introduçãozinha aqui desse papo nosso, que nós pensamos com esse título Por quê e do que nos orgulhamos. Porque maio marca um mês importante para a nossa comunidade LGBT, né? Um mês internacional, enfim, tem o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. E junho é justamente o mês do orgulho LGBT, que é um Sim. mês super importante historicamente. E acho que a gente, para falar um pouco desse orgulho, né, eu acho que a gente enfrenta às vezes, né, ainda mais nesses tempos meio estranhos, aparecem essas propostas meio doidas, até que vão vir já já em junho, porque sempre começa assim o mês de junho, ainda mais nesse momento, que é por que não tem o Dia do Orgulho Hétero, né? Que é a versão topzera de querer ter o Dia do Orgulho. É. E Aí que. já vai comentar que porque hétero não é assassinado, a facada, não toma lampadada, não é expulso de casa, não é proibido de doar sangue, não tem uma luta histórica para poder viver, usar banheiro. Então é só por isso, tá? Mas assim que vocês começarem a ser perseguidos, a gente faz um dia do orgulho hétero para vocês. Quando Mas, ó, vocês vão sofrerem desse jeito, né? mas vocês vão ter que resistir, vocês vão ter que passar pelo Império Romano, pela Santa Inquisição, pela Idade Média, vocês vão ter que passar pelo Iluminismo, vocês vão ter que passar pela ascensão nazifascista na Europa, vocês vão ter que passar pelo Institut von Sexualwissenschaft, sendo queimado na Alemanha, tendo a biblioteca queimada. Aí depois a gente pode conversar sobre o Dia do Orgulho de vocês. Podemos reservar algumas horas de orgulho depois disso, né? Se Mas passarem. é só resistir aí uns 2 ou 3 mil anos que a gente conversa. E é importante dizer isso, porque às vezes precisa dizer o óbvio, né? A gente está num tempo que é preciso dizer, por exemplo, que para tomar um remédio é um médico que tem que indicar, não é um capitão reformado do Exército. E é importante, eu acho, você chamar atenção para isso, porque orgulho, ela é uma palavra que pressupõe uma luta por detrás disso, né? Não dá para ter orgulho de privilégio. Então, não dá para ter o dia da consciência branca, não dá para ter o dia do orgulho hétero, né? Porque nós, como brancos, já temos um privilégio de uma estrutura, não dá para a gente celebrar a opressão que nos favorece, né? Isso é muito cínico e perverso. Exato, né? Apesar da pessoa que está agora à frente do Instituto Palmares querer homenagear a Princesa Isabel, né? Então, a gente está numa época em que a roda da história está girando para trás e
e todo o esforço de pará-la e fazê-la girar para frente é válido, né? Então, como você disse, a gente está num tempo em que falar obviedades se tornou necessário. Então, a gente, infelizmente, precisa pautar o debate lá por baixo, assim, começar bem do início. E você disse uma coisa, né, sobre o que a palavra orgulho pressupõe, e eu sou professora de inglês, durante muito tempo da minha vida dei aula de inglês, já vi inclusive alunas aqui na nossa live, e uma coisa que eu sempre conto para as minhas alunas, e quem está chegando agora vale contar também que eu fui aluna de professor Renan, mas uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos é quando a gente está estudando coletivos na língua inglesa, a língua inglesa ela tem esse mecanismo muito sofisticado, né, de que aqui no português a gente cria coletivos com palavras novas, né, então a gente fala matilha, alcateia, cardume, e no inglês são diferentes, né, as palavras são palavras que já fazem parte da língua. E quando você tem, por exemplo, leões, que aqui no português, se eu não me engano, é uma manada, né, como de elefantes, é uma manada de leões, em inglês a palavra é pride. Então, é um orgulho, uma marcha de leões. E eu gosto sempre dessa imagem para ajudar as pessoas a entenderem a imagem construída na anglofonia, né? Nas línguas anglófonas. O pride é sobre uma manada, é sobre uma marcha. E é sobre, claro, luta, né? Confronto, conflito, resistência, etc. Exato, que é uma história, né? E por isso que a história é tão importante. E esse trabalho que você faz é tão fundamental de comunicação e de divulgação e de conseguir levar esses debates para um público amplo, assim, porque no fundo tem duas dimensões para mim desse orgulho. Acho que uma dimensão é uma dimensão individual, né? Eu acho que quem é LGBT sabe o que é orgulhar-se da sua identidade, de ser o que se é. Sim. Porque quem é hétero, quem é cis, essa pessoa nunca precisou chegar um dia no almoço de domingo, chegar né, família, mãe, pai, vó, né? Eu preciso assumir uma coisa. Eu pensei muito, experimentei e eu sou hétero e cis. Isso não existe, né? Essas pessoas naturalmente ocuparam esses lugares, assim como nós que temos o privilégio de uma branquitude, nunca pensamos na questão da cor da pele, de como a gente é marcado racialmente também, né? Então, acho que tem essa dimensão individual de um orgulho que é bancar o seu desejo, bancar a sua identidade, bancar o que você é, né? E acho que isso tem que ter um orgulho, porque não é um processo fácil. E, além disso, esse outro ponto que você traz, que é coletivo, né? Que é uma história mesmo. A gente teve que lutar contra todos esses processos históricos aí de estigmatização, de marginalização, de violência, e pegar essa vergonha que nos impingiram, né? Porque quem nos nomeou foi o poder heteronormativo, né? Uma estrutura que nos colocou nesse lugar, como se fosse a exceção, como se fosse o nomeado, né? E que se a gente fosse o particular e o universal é o ser o normal, né? E aí é pegar essa vergonha, esse estigma e transformar num orgulho. Eu acho isso uma das coisas mais lindas da luta LGBT. Aliás, já deixar de recomendação para quem estiver nos assistindo, quem for assistir essa live posteriormente, um texto seminal dos anos 90, se eu não me engano, ele é de 95, do Katz, que é Katz, que é a invenção ou a criação, eu não me lembro agora, da heterossexualidade. Mas depois você pode... Você lembra o nome exato do texto? A invenção da heterossexualidade. Então, é super importante a gente fazer esse estudo, e eu vou só me ajeitar aqui no sofá, Renan, menina, que eu tô Fica à sem vontade. Você tá usando saia ou você tá pelada para baixo da cintura? Depois a gente conversa. Tá bom. Mas é super importante, por exemplo, de ajudar as pessoas a chegarem nesse lugar do entendimento, de que é um processo que é um pouco contar a história do poder, né?
O Walter Benjamin tem um texto também muito famoso, que são as teses sobre a história, Uhum. na qual o Walter Benjamin vai falar que o trabalho do historiador, o trabalho da história, é escovar a narrativa a contrapelo, E para ver essa o que imagem é pula. maravilhosa, né? Exato, exato. Então, quando a gente pega a história e a escova a contrapelo, coisas pulam. Então, a gente sempre acaba falando de um poder, de uma instância, de uma classe, de um projeto que, ao ascender à posição de poder, se legitima como natural, como histórico, como benéfico a todos, etc., e deslegitima os outros, né? Uhum. Coloca os outros na ilegalidade, no lugar do pecado, da piada, do crime. E quando a gente se une, né, para celebrar e para falar sobre os nossos enfrentamentos, para falar sobre orgulho, o que a gente está fazendo, de certa forma, é uma luta pela memória. Hoje, inclusive, eu quando estava, logo que de manhã, assim, estava preparando, eu gravei o tempero hoje, por isso estou montada, Uhum. e eu fiz um post nos stories falando sobre isso, né, de que à medida que a gente vai se afastando do acontecimento, a gente tem que manter em mente a luta pela memória do acontecimento. E você, como uma das pessoas no Brasil que lutou pela Comissão da Verdade, que lutou para reinvestigar, né, os processos de anistia ampla, geral, Uhum. etc., você pode falar muito sobre isso, mas à medida que a gente se afasta do nazifascismo, à medida que a gente se afasta das ditaduras neoliberais, né, que vão tomar a América Latina como um todo, financiadas, né, e respaldadas pelos Estados Unidos, o nosso trabalho ele está muito no campo de lutar pela memória, de falar, olha, hoje está diferente, mas se lembrem que, né, sempre fazer um trabalho constante de alertar as pessoas que, para que a gente chegasse aqui, pessoas foram assassinadas, enfim, houve uma série de coisas, mas eu acho que a gente vai falar sobre isso hoje. Para te passar a palavra, eu queria que você respondesse a pergunta: do que você se orgulha, Renan? Eu me orgulho exatamente dessa trajetória de lutas. Assim, eu acho que voltar para essa história, que é uma história pessoal, né? Eu também sempre tive um engajamento político e acho isso fundamental, né? Que não é só ser LGBT. O nosso sonho não é um mundo de LGBT felizes num vale colorido com arco-íris Claro, e com claro. baladas, topzeira e só isso. Não é uma pauta identitária. Exatamente. A gente pode voltar depois um pouco mais a isso, mas é uma questão estrutural, né? A gente não vai ter direito LGBT, não vai ter reconhecimento, não vai ter valorização de ser quem a gente é e essa liberdade que é tão fundamental se a gente não tiver uma democracia, se a gente não garantir o mínimo de justiça social, de igualdade econômica, de oportunidades, né? De combate às injustiças, sejam elas culturais, simbólicas, sejam estruturais, no sentido econômico, enfim. Então, eu acho que eu tenho muito orgulho desse processo, dessa luta que você estava chamando a atenção, não porque tenho me dedicado a estudos nesses últimos anos, né, na minha tese de doutorado e outras coisas, de projetos específicos para a comunidade LGBT, porque eu acho que a nossa memória, é o que você disse, nos conta como era e como a vida pode ser e como ela pode vir a ser ainda. Né? Mostra como a gente está nesse devir, nesse processo, e que nada, a nossa condição é de uma precariedade. Né? Não é a democracia, ela não está dada pela lei da natureza, não está escrita na lei da natureza, na biologia, assim como as nossas Muito, identidades. Né? muito pelo contrário, né? O que está escrito na lei da natureza é a adaptação, é o mais forte sobrevivendo, é o encerramento de possibilidades, etc. Exato, e por isso que é tão importante resgatar essa memória. Não, óbvio que tem uma curiosidade histórica, é legal saber como viviam as pessoas, como a gente vive hoje, como é diferente, como é semelhante, mas mais do que isso, né, entender esse passado, porque precisa construir um presente, né? A gente tem essas disputas, o passado ele se presentifica, ele está aqui no dia a dia. É só da maneira como Sim, o Bolsonaro fala da ditadura, como os autoritários do Brasil de hoje
eles querem que menino veste azul, menina veste rosa, e eles querem um AI-5 para fechar os outros poderes. Essas coisas estão muito interligadas, né? Sim. E por isso que eu acho tão bacana aquele vídeo que você fez sobre Stonewall, que é um pouco para voltar nessa história nossa, né? Stonewall aparece como um momento, e por isso que junho é conhecido como esse dia do orgulho LGBT, porque vem desse mês de junho de 1969, quando lá nos Estados Unidos aconteceu, em Nova York, num bar, um bar que era um bar de pessoas LGBTs marginalizadas, pobres, negras, latinas, né, várias trans, começo dessa identidade trans, travesti mais afirmada, né, e que sofriam constante violência policial. E é curioso ver como um episódio de libertação ali, que vai se tornar um marco importante, ele, no fundo, vem de um processo de opressão, de privação desses direitos, que eu acho que você explora tão bem nesse vídeo que seria legal você contar um pouco para o pessoal. Renan, eu vou falar, mas antes da gente começar, eu estou vendo aqui muitas pessoas falando sobre uma interferência no áudio. Só para perguntar para vocês, se vocês puderem fazer um comentário agora enquanto a gente está vendo. Enquanto eu estou falando, vocês estão tendo essa interferência ou era só quando o Renan? Porque se é só quando o Renan está falando, eu tenho que colocar fone, não é ele. Parece que é o meu. Vamos esperar ver se alguém... Ó, aqui tá ok. Gente, por favor, respondam a pergunta, só para a gente não perder tempo. Estão falando aqui tá normal, só o Renan. Renan, então eu acredito que o problema seja aqui. Eu vou colocar um fone de ouvido. Tá bom. Espera, sei lá, 6 segundos, eu tô com o fone aqui do lado. Espero sim. Eu fiz uma gambiarra, menino. Coloquei um monte de livro empilhado. Eu tô nessa também, para ficar numa altura, para não ficar segurando o celular. Calma, que eu acho que já liberei o lugar de colocar o fone, já liberei. Se precisar, eu coloco. Meu fone está aqui do lado também. Fala comigo, Renan. Tá ouvindo agora melhor aí? Não? Tô te ouvindo perfeitamente. Certo? Acho Tudo que certo. agora tá de boa. O povo já não deve. Bom, então vamos lá. Antes da gente começar a falar um pouco sobre essa história que tá bem contadinha assim nesse vídeo que a gente fez, que tá com muitas, já tem mais de, sei lá, 50, 60 mil visualizações no canal, que foi o nosso último Mulheres Foda sobre a Marsha P. Johnson. Depois a gente vai acabar falando dela hoje, mas aqui tá a recomendação para quem ainda não assistiu, assistir esse vídeo. E antes de começar, lá no vídeo eu também indico esse artigo, é um artigo de opinião, né, um escrito curto do James Green para a revista Cult, chamado Nem Todos os Caminhos Levam a Stonewall. Né? Que é nessa edição aqui, ó. Exato. 246, que tem o nosso ex. Ai, que saudade. Saudades. Hoje eu tô na terapia por causa desse término. Mas então, o que acontece? E aí vale já que eu vou fazer uma vereda para chegar em Stonewall. Essa vereda que eu quero abrir é só falar para quem está nos assistindo que a luta LGBT, a pauta LGBT, ela é uma luta que a gente vai lutando à esquerda. Não importa o que esteja acontecendo, tá? Então, a gente tem que estar à esquerda do macartismo nos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, para vocês saberem, o macartismo é um fenômeno político americano em decorrência do senador McCarthy, que ficou no Senado dos Estados Unidos de 47 a 57, no período da Guerra Fria. E o macartismo, ele se parece muito com a história da mamadeira de piroca, do kit gay, porque, entre várias outras coisas, ele propunha
uma política de costume saudosista do tempo norte-americano pré-Guerra Fria, né, ou pré-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente esteve à esquerda de episódios históricos como o macartismo, mas a gente também foi obrigado a estar à esquerda na União Soviética, a gente também foi obrigado a estar à esquerda na Revolução em Cuba, né? Porque a gente vivia num mundo, eu ia falar heterocentrado, mas não é essa palavra. É num mundo homofóbico, patriarcal, machista, né? Para vocês terem uma ideia, o Karl Marx tem uma carta dele junto com Engels. E nessa carta, o Marx e o Engels, que são, né, as pedras fundadoras do que a gente vai entender por marxismo, eles acreditavam que a homossexualidade era um desvio pequeno burguês. Então, mais ou menos desde que o mundo é mundo, a gente precisa lutar pelo fato de que as nossas existências são nossas existências, né? E é uma luta muito, muito, muito antiga. Vale também falar para as pessoas que acreditam que mas na Grécia Antiga estava tudo bem ser homossexual. Não, gente, não existia homossexualidade na Grécia Antiga. Existia na Grécia Antiga era uma série de práticas que eram permitidas para as esferas de poder e mesmo assim elas tinham sanções e vetos, né? Então, por exemplo, a homossexualidade grega, que não existe, mas as práticas que hoje a gente entende como homossexuais na Grécia Antiga não poderiam ser feitas com nem entre os escravos, e aí, para que você entenda, os escravos é todo mundo que foi vencido numa guerra ou que contraiu uma dívida pela qual não pôde pagar. Era uma prática em Esparta, do exército espartano, onde um membro do exército mais velho acolhia um jovem espartano para que então eles criassem um tipo de elo, sei lá, de proteção, para que lutassem como um casal, né, para que se protegessem na guerra. Então, a história de uma palavra que eu gosto muito de falar sobre, que é o utilitarismo, ela está acompanhando a gente desde a Grécia Antiga. Quando é interessante, abre-se essa possibilidade da gente ser reconhecido como ser humano. Aqui no Brasil, a gente está passando pelo STF, tirando a proibição de homens homossexuais poderem doar sangue. Gente, é só porque os bancos de sangue estão vazios. É só porque as pessoas estão morrendo sem sangue. Porque se não estivesse, a gente ainda não seria considerado seres humanos. Exato. Não, e tudo isso é fruto de muita luta, né, Rita? Que nada vem de mão beijada. E é preciso brigar dentro do nosso campo, que é a esquerda, tem que brigar com a direita, sobretudo, que é justamente esse atropelo de tentativa de retirada dos nossos direitos. Mas a gente precisa a todo momento, e por isso que o orgulho é tão fundamental, porque essa luta pelas existências, pelas nossas liberdades, ela é uma constante, né? Ela não pode parar nunca. Eu vi alguém perguntando, mas então, Rita, existe liberdade de expressão dentro da ditadura do proletariado? Para quem está acompanhando, eu já vi também um comentário que passou há algum tempo acerca de o que é Stonewall. Eu não sei. Fiquem tranquilos, porque a gente vai falar. A gente vai ficar aqui 1 hora, né? E não sei quanto tempo ainda falta, mas enfim, a gente vai nessa. Sobre ditadura do proletariado. Esse é um termo onde ditadura tem uma outra acepção, né? A gente está falando sobre uma outra língua. Mas nos originais, né, quando a gente fala sobre ditadura, é sobre quem ditava o funcionamento da sociedade. Ditadura do proletariado seria a reorganização de uma sociedade para que a classe trabalhadora ditasse os seus rumos. E aí haveria liberdade de expressão dentro da ditadura do proletariado? Vale lembrar que quando a Revolução Russa se dá em 1917, uma das primeiras medidas da Revolução Russa é descriminalização do aborto e descriminalização da homossexualidade. Sim. Então, essa é uma prova viva de que sim, dentro da ditadura do proletariado haveria liberdade
de expressão. Não, e só uma coisa, Rita, que é importante fala, que você meu traz. amor. A gente bate aqui, né, também no campo da esquerda, ou das esquerdas, no plural, mas é importante a gente reconhecer isso, que os primeiros casos, regimes políticos, os primeiros partidos que nos acolheram, né, com legitimidade, que deram reconhecimento às nossas demandas, às nossas existências da população LGBT, são setores da esquerda. Foi a social-democracia alemã, o SPD, do Magnus Hirschfeld, do instituto que você mencionou, né? Do Uric, durante a União Soviética, com a Revolução Russa de 17, né? Isso aparece com o trabalhismo inglês também, no começo do século XX. Isso vem na redemocratização brasileira, com setores da esquerda que combateram a ditadura. Então, não é a direita que nos recebe de braço aberto, nunca foi assim, né? Mas era o campo da esquerda. Exato. Aqui nos comentários eu também vi a Laura Sabino comentando. Depois, quem puder, por favor, vá ao canal de Laura, porque Laura produziu 2 vídeos, né, sobre a falácia de que você não pode ser LGBT de esquerda, porque a esquerda em Cuba tinha campos de concentração e metralhava homossexuais. Enfim, Laura fez 2 vídeos, né, um deles sobre a falácia do campo de concentração, e outro vídeo no qual ela entrevista um professor, um historiador cubano, que eu acho que ainda está no Brasil, na data do vídeo estava no Brasil, fazendo alguma titulação dele, não lembro se era doutorado, pós-doutorado, e ele fala acerca disso, né? Então, fica aqui de recomendação o canal da Laura Sabino. Legal. Mas, só para falar sobre como a direita nunca nos acolheu, tem um episódio que é bastante sintomático, né, disso, que é quando o Alan Turing, que era um matemático. Eu estava procurando essa palavra. Ele era um matemático inglês que é um dos responsáveis, né, pelos avanços da computação. Tem um filme muito bom chamado O Jogo da Imitação, né, sobre a construção dos primeiros computadores e tal. E o Alan Turing, ele foi decisivo na luta contra o nazismo, porque ele conseguiu construir uma máquina capaz de decodificar os códigos Morses dos nazistas, né? O que colocou a Inglaterra numa vantagem defensiva inimaginável. Opa, caiu meu fone. Só para a gente ir situando as pessoas, isso do Alan Turing acontece em 1939. E aí ele vai ganhar medalha, ele vai ser condecorado, tarará, tarará. Em 52, a homossexualidade do Alan Turing é revelada, né, porque era um segredo. E aí ele vai passar por castração química. Então, o mesmo país que ele salvou dos nazistas, o mesmo país que ele ajudou construindo, né, o primeiro computador, é o país que vai sentenciá-lo à castração química. Sim. A gente poderia, antes disso, lá no 1800, falar sobre o Oscar Wilde, que é um dos principais autores, né, do período vitoriano, pós-vitoriano da Inglaterra, que vai ser preso, vai ter suas propriedades tomadas, vai ser humilhado publicamente, né, por ter lutado pela legitimação das nossas identidades enquanto homossexuais. A Laura Sabino acabou de falar aqui, o Maquiel está fazendo doutorado no Brasil. É esse cubano que dá entrevista lá no canal dela. Sim. Não, e o Alan Turing, por exemplo, ele só agora, muito recentemente, depois dos anos 2000, é que o governo britânico volta atrás, pede desculpas e, de fato, o reconhece pela grandeza que ele teve, histórica e tudo mais, né? Ou seja, mesmo essa reparação, ela demora muito a vir, né? Exato, exato. A gente está tendo o Vaticano começando a querer falar sobre o assunto agora, né? Com esse Papa de agora. Mas enfim, para falar um pouco sobre o nosso acolhimento e as nossas lutas, né? Stonewall, então eu já deixei aqui recomendado que nem todos os caminhos levam a Stonewall, mas Stonewall é a gota d'água, né? É o transbordar deste copo que já estava cheio há muito tempo. E para a gente ter uma ideia, eu fiz aqui algumas anotações de umas datas
Então, por exemplo, a Associação de Psiquiatria Norte-Americana, em 52, inclui o homossexualismo, com o sufixo de doença, né? O homossexualismo na DSM, que é uma sigla para Diagnostic Statistical Manual, então, Manual de Diagnósticos Estatísticos, que falava que a homossexualidade tinha uma palavra tão bizarra nos Estados Unidos, que era sobre sex offenders, né? Os detratores, os ofensores do sexo. Como se sexo fosse uma construção biológica, não social, e pessoas que têm outra sexualidade fossem criminosos, né? Vale lembrar, fazer um paralelo aqui com a Margaret Atwood, a canadense, a autora do Conto da Aia, que fala muito sobre os traidores do gênero. Então, no livro dela, são personagens que vão ser enforcados, mortos, porque traíram o gênero. E o nome disso não é distopia, o nome disso é história. É só voltar um pouquinho que a gente vê. Então, em 52, essa associação inclui, né, como uma doença. Em 56, tem uma psicóloga super importante, a Evelyn Hooker, que vai fazer um estudo nos Estados Unidos com homens homossexuais e homens heterossexuais, falando sobre felicidade e ajuste à sociedade. E vai provar que não existe dado diferente entre eles. Eles são tristes e felizes iguais, ajustados e desajustados iguais. Ela vai virar até uma espécie de heroína e tal. Antes de 69, antes da gente começar a falar de Stonewall, então, vale lembrar que a gente já tinha o movimento Nostro Mundo, na Argentina, que é 67, e o Compton's Café, que foi uma cafeteria que teve um episódio parecido com o Stonewall em 66. Exato. Então, em São Francisco. Né? E tem um dado também, eu não sei se você chegou a ver um filme que está no Netflix, que está traduzido como Atrás da Estante, que é The Circus of Books, eu acho o nome. Do casal judaico que tinha uma livraria, né? Que lá eles conta para as pessoas. Episódio que eu não conheci em Los Angeles em 1961, de também um bar que havia uma frequência LGBT no bar e que a polícia também ia lá, assediava, praticava violências, e tem uma revolta contra essas violências em 61. Né? Ou seja, que reforça o que você está dizendo, que no fundo já estava germinando numa série de lugares essas revoltas com as leis anti-sodomia nos Estados Unidos, né, que criminalizavam nos anos 50, todos os estados norte-americanos tinham essas leis anti-sodomia. Sim. Né? E, além disso, essa violência policial nos bares, que eram os únicos lugares de encontro da população LGBT. Às vezes as pessoas não conseguem entender como era diferente do que é hoje, né? Que eram pouquíssimos lugares nas periferias, no lugar mais à margem, que era um submundo, era o gueto, né? Isso que era o gueto. E vale lembrar também que muitas vezes esses lugares ainda faziam um processo de espelhamento da estrutura. Então, se a gente está falando de um mundo que é machista, misógino, patriarcal, blá, 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 racista, vale pensar também que Stonewall é muito próximo de 69, quando Stonewall se abre para as lésbicas, para as drag queens, para as transexuais, porque anteriormente a isso, Stonewall era um bar exclusivamente masculino, né? Sim. Então, a segregação e a opressão dentro da comunidade é um fato. É por isso que quando a gente fala de luta, de representatividade, de orgulho, e eu fiquei pensando quando você propôs o nome da nossa live, do que você se orgulha, a minha primeira coisa que veio na cabeça foram listas e listas de amigas minhas, travestis, mulheres trans, que são nomes muito importantes na intelectualidade brasileira, na academia, que são nomes importantes nas artes, né? Como não pensar na Linda Quebrada, na Jupe do Bairro, Amanda Palha, a Mara Moira, enfim, eu poderia ficar aqui até amanhã. Na política, né? A Mônica Hilton, a Érica Malunguinho. A Érica Hilton e a Érica Malunguinho. Que eu
Eu falei Mônica Mônica. Hilton, é. Não, eu tô bem louca, gente, Não, perdão. a Cine Lahari, a presidenta da BGLT, maravilhosa também. Sim, sim, Tem sim. muitas mulheres E, incríveis. e aí a primeira coisa que eu me orgulho é isso, é de ver que hoje, sem sombra de dúvida, assim, tirando talvez, não quero causar frisson, a cusparada que o Jean Willis deu na cara do Bolsonaro, mas tirando esse episódio, as coisas que eu mais tenho orgulho são as minhas amigas trans e travestis e ver o que elas fazem, sabe? De Uhum. como elas puxam o trem da história para frente. E eu fico lembrando do Marx, né, quando ele fala que a violência é a parteira da história. Sim. E de que essa frase ela carrega em si um significado gigantesco, né, de que a violência é a parteira da história, pensar também que as seções, né, os segmentos da sociedade mais violentados são os que normalmente dão a luz ao futuro, né? Essa E eu imagem gosto muito. é linda demais, né? E que bota o feminino Sim, no centro também, né? Porque, querendo ou não, exato. o que estrutura esse mundo que é heteronormativo, no fundo, são esses papéis de gênero, né? É associar o homossexual ao feminino. Então, na Sim, homofobia, no fundo, o que está por detrás dela, estrutura mesmo ela, eu estou cada vez mais convicto disso, é o patriarcado, no fundo, né? Esse lugar de sem sombra submissão de da dúvida. mulher, do feminino, né? O primeiro xingamento que um menino gay na escola vai sofrer, quem não? Porque às vezes não tem nenhuma sexualidade definida, uma identidade, né? Uma orientação, mas que o menino, porque ele é afeminado, ele vai ser chamado de menininha, de viadinho, né? Ou Sim, seja, é o tipo de bullying sim. escolar mais clássico. Uma coisa que eu sempre falo também, eu tenho uma aula do curso que eu dou sobre masculinidade tóxica, né? E uma das primeiras coisas que eu gosto de convidar as pessoas a pensarem é que, como a língua, né, toda e qualquer língua, é um sistema de atribuição de valores, é um sistema de decodificação da realidade, é, os significantes carregam, né, e criam significados, isso para os estruturalistas, para o Saussure e Uhum. tal, mas é pensar que a língua portuguesa, ela reflete uma cultura, né? Uma cultura latina, uma cultura patriarcal, e aí no português, o feminino é ofensa, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, em touro, a gente pensa em forte, viril, saudável, né? Forte como um touro. E vaca é uma ofensa à sexualidade e à liberdade feminina. Uhum. Cantar de galo é ser bonzão, é ser, né, um líder, um chefe. Galinha é uma ofensa à sexualidade, né? Sem dúvida. E aí isso chega aos absurdos de pensar, por exemplo, a palavra puto, que na maioria dos usos é sobre estar muito bravo, estou puto. Uhum. E puta, na maioria dos usos, é uma ofensa à sexualidade, à liberdade. Então, a nossa língua é um reflexo da nossa cultura. Total. Né? Muito generificada, né? E a língua brasileira é muito generificada, né? Reproduzindo as exato. relações de poder, no fundo. E é curioso porque isso o DJ Ribon, que tem um livro que eu adoro, que é Reflexões sobre a Questão Gay, ele fala do choque da injúria. Ele diz que isso é constitutivo da identidade LGBT, né? Porque a Sim. injúria, que pode ser consumada, pode ser o xingamento que aparece lá, menininha, mulherzinha, que pode ser uma agressão, uma lampadada na rua, essa ideia da injúria. Ela pode se consumar, mas ela também pode ser só essa ameaça virtual, em que a pessoa LGBT Sim. precisa negociar, se guardar no armário, agenciar isso, né? Sair um momento aqui, se masculinizar. Outro lá, se masculinizar e tal, para conseguir lidar com esse choque da injúria que ele diz, porque a língua, diz ele, elas não só ela diz o que eu sou na medida em que me faz ser o que eu sou. Né? Ela é performativa, ela me coloca nesse lugar e me constitui dessa maneira. Né? A gente responde a essas coisas. Então, isso que você traz da língua ser profundamente generificada é o que nos coloca nesse lugar muitas vezes, e como é difícil a gente desconstruir dentro da comunidade LGBT esse machismo, né? Esse racismo, Sim. tudo isso que a gente carrega na constituição dessas estruturas mesmo, né? Que nos atravessam. Sim, é por isso que cada vez mais eu tenho esse orgulho assim monstruoso do que está acontecendo
no Brasil. Eu gosto de brincar também que se o Isaac Newton estava certo, toda ação gera uma reação de mesma força em sentido contrário. Então, a gente está passando pelo bolsonarismo, mas a gente está passando, como eu falei, das nossas duas Éricas na política, a gente está passando pela Pablo Vittar, a gente está passando pela Glória Groove, a gente está passando pela Linda Quebrada, a gente está passando pela MC Trans, enfim, uma série, e assim, a grande maioria das nossas artistas LGBT agora são queer e transexuais, né? Sim. Por exemplo, homens gays de destaque, a gente tem o Jalu e o... Ai, meu Deus. De cantor, você diz? Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Johnny Hooker. Johnny Hooker. Gente, é o horário, me perdoa. E na outra mão, você tem uma miríade de nomes das nossas artistas trans e travestis, e assim, a academia também em efervescência, e são normalmente os dois primeiros lugares que a gente consegue se inserir, né? É a arte e a intelectualidade. Então, eu fico pensando nesse exercício, nessa brincadeira de futurologia, de que existe uma revolução acontecendo, assim, de que o número de pessoas trans na academia e na arte é um prenúncio de um futuro melhor, assim. Concordo. Eu acho que a gente está lutando essa luta. E que no fundo eu acho que essa reação, isso que você traz como se fosse essa lei de Newton aí, mas é uma certa estrutura pendular também da história. Sim, do Foucault. Que nos coloca, e a gente precisa reconhecer, porque às vezes esse momento é um momento difícil do bolsonarismo e todo mundo saiu muito atordoado dessa eleição de 2018, né? E a gente tem visto vários ataques diários, né? Imprensa, à liberdade de expressão, aos direitos LGBTs, à cidadania de gênero no Brasil, enfim. E veio essa pandemia, mas no fundo a gente conseguiu muita coisa, né? O que se mudou no Brasil, a gramática moral da sociedade brasileira foi profundamente alterada. Hoje em dia nós temos os principais direitos reconhecidos, além da cultura, que é o lugar que produz essa mudança de percepção nas pessoas profunda, né? Porque é o que as pessoas assistem, consomem, ouvem, né? E a cultura tem um poder muito grande de tocar. E a gente vê uma geração mais nova trazendo todo esse conteúdo de transformação, de rebeldia. A gente tem todos os direitos formalmente reconhecidos no Brasil, ainda que por decisão do STF, isso é limitado, enfim, não vamos entrar aqui, mas é muito importante dizer que a gente tem direito à identidade de gênero das pessoas trans reconhecida em 2018, a gente teve criminalização da LGBTfobia em 2019 no Brasil, a gente teve agora o direito à doação de sangue que você mencionou, o direito à união homoafetiva, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a gente conseguiu todas as principais bandeiras levantadas que remetem a Stonewall, aquela revolta lá atrás, né? Que passava, óbvio que tinha uma disputa ali sobre o papel do direito também, a mudança mais radical da sociedade, e acho que isso é uma questão importante, que a gente precisa retomar essa vocação mais radical e transformadora da nossa agenda, mas eu acho que é muito importante chamar atenção para isso, para as pessoas não ficarem desesperançosas e achar que tudo acabou, porque pelo contrário, essas pessoas, os conservadores, são uma reação às nossas conquistas, ao nosso orgulho e à nossa vitória. Né? A ditadura de 64 ela era uma contra-revolução, assim como o bolsonarismo, ele é contra-revolucionário, ele quer contrarrestar as nossas tendências de levar essa história para frente. Sim. Vale lembrar que outro nome que a gente usa para os conservadores é reacionários, né? Ainda que a gente possa separá-los em dois grupos com interesses mais ou menos diferentes, os reacionários, eles são crianças esperneando, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus companheiros de militância, para todo mundo que é meu amigo, que eu conheço, é exatamente isso. É falar, se existe um reacionário desesperado na rua, gritando com cartaz, é porque a gente está vencendo. Estamos no caminho certo. Exato. E sempre olhar para os reacionários tendo em mente isso, que são crianças esperneando porque coisas estão sendo tiradas delas.
né? Os movimentos de reação, eles vão se colocando frente às nossas ações afirmativas, de conquistas, de lutas, mas é sempre muito importante também falar que as revoluções, elas não são horizontes que estão caminhando para a gente conforme o tempo passa, né? Elas são caminhos que a gente constrói à medida que caminha. Então, Sim. nunca pensar, tá, são crianças esperneando, então deixa eles lá. Não. Se são crianças esperneando, elas precisam ser educadas, né? Se são crianças esperneando, elas precisam entender que o lugar delas, o privilégio delas não retornará, né? Lutar por uma sociedade com zero privilégios e lutar por uma sociedade com plenos direitos é o amanhecer da humanidade. Até a gente chegar nesse lugar, a gente não está falando de humanidade, né? De novo, o Karl Marx, quando ele fala isso muito claramente, que enquanto a gente estiver numa sociedade de classes, né, uma sociedade estamentária e tal, a gente não está falando sobre história, a gente está falando sobre a pré-história da humanidade. Exato. Né? A humanidade começa quando acabarem os privilégios e a gente começar a falar sobre direito. Exato, e é uma coisa que é evidente, porque assim, você mexer com a estrutura de uma sociedade, você mexer com os privilégios, ninguém aceita passivamente isso. Né? Então a transformação social, ela tem essas dores do parto, para evocar a figura que você trouxe, né? Essa metáfora, e que precisa mesmo, é um processo gradativo, de tensionamento. E é importante a gente saber que tem pessoas com que a gente tem que dialogar, e nós temos que ampliar o nosso horizonte. Né? Nós estamos num momento em que a gente precisa ter menos cagação de regra, né? Menos de achar que só eu faço o correto, ter uma postura de solidariedade, de generosidade no nosso campo, né? De abertura para construir aliança, para construir uma frente ampla em defesa dessa democracia, em defesa da cidadania nossa. Mas a gente tem que saber que para certos setores não tem esse diálogo. Tem setores radicais desse bolsonarismo que não tem possibilidade de diálogo, é um enfrentamento mesmo que está colocado. Exato. Né? Porque a gente mexe com privilégio e vai ter que distribuir renda, vai ter que mudar a estrutura da riqueza na sociedade, vai ter que mudar a estrutura do reconhecimento simbólico e desses privilégios na sociedade. E isso afeta todas essas estruturas que nos organizam, né? O patriarcado, o racismo, o capitalismo. Né? Pensar essa nova forma de viver, uma nova forma de vida, é uma tarefa que exige tensionamento e causa conflito. Né? Não dá para fugir disso. Perfeito. E essa semana eu assim, tive orgasmos múltiplos com aquela corrente que você fez no Twitter, pegando na mão e dando na cara do Ciro Gomes. Né? Porque o Ciro, que se defende infinitamente progressista, cagou no maiô branco, né? Ou como as minhas amigas drag queens brincam, fez cocô na meia calça e girou ela. Então, para quem está fora do debate, o Ciro Gomes teve a pachorra de dizer que a gente, né, mulheres, negros, jovens, LGBTs, temos que ser defendidos, porque somos perseguidos, mas que as nossas pautas, e ele usou a palavra, a filha da puta palavra, identitárias, né? Aliás, filha da puta era outro negócio que tinha caído da língua, né? As putas são maravilhosas. É filha do Bolsonaro. Então, ele usa essa palavra filha do Bolsonaro, que as nossas pautas identitárias, a soma das nossas pautas identitárias, não resulta numa pauta nacional. O caralho que não resulta. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no planeta. O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo e quem está preso é pobre, homem e preto. O Brasil é o quinto país do mundo em feminicídio. Como que as nossas pautas identitárias não são nacionais, caralho? É surreal, né? Uma pessoa falar isso num campo progressista, não entender a capacidade, a energia emancipatória que tem nessas agendas. O que o movimento negro fez no Brasil, o movimento feminista, o movimento LGBT em décadas, né? Desde o fim da ditadura, fim da década de 70 até hoje, foi um processo de abertura da democracia, né? E de ensinamento para a esquerda mais tradicional, que era aquela esquerda que não compreendia a importância dessas agendas, que é o que o Ciro está reproduzindo, essa visão tão quadrada de achar que interesse nacional, como se tivesse uma nação acima das classes,
acima das raças, Exato. acima das... Exato. Né? Todos nós somos marcados identitariamente, nossos corpos que estão na sociedade, eles são atravessados por identidades de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, e a gente não escolhe, a gente não troca disso como a gente troca de roupa, né? Eles nos configuram, são lugares de poder, são as oportunidades que nós temos na vida, é para onde a gente vai chegar, tudo isso é definido muito por conta disso, né? Então, quando o Ciro fala uma coisa dessa, é ultrajante, porque por mais que seja uma verdade que nós temos que construir relações entre nossas pautas, né, e conseguir fazer uma pauta de transformação ampla e estrutural da sociedade, que não deixe cada um no seu cercadinho ali, né, com a sua agenda específica, porque eu não acho que a pauta LGBT seja só da gente LGBT. Eu acho que é um problema da sociedade. Nunca. Né? Exato! Mas ele dizer isso dessa forma é muito perverso, né, muito ultrajante. E tem umas coisas, gente, aqui só entre nós 2.000 e tantas pessoas online, e depois essa live vai ficar, ou seja, aqui entre nós o Brasil. O Ciro Gomes, a namorada dele, é uma fã de RuPaul's Drag Race. A namorada do Ciro Gomes... Pois é, menina. Assim, não é como se ele tivesse alheio ao debate. Não está, não está. Uhum. Essa fala é um tipo de... E assim, né, vamos clarear para as pessoas que a gente está falando de uma pessoa que está na política há um quinquênio, né? Então, existe por trás dessa fala uma estratégia política de ganhar votos, né? Então, é como se o Ciro tentasse fazer não, tem que proteger sim, mas existe uma pauta nacional. Então, o que ele está tentando é abraçar o mundo com a perna, é conseguir votos conservadores, né? E ao mesmo tempo se manter como um aliado. E é nessas horas que a gente precisa falar, o caralho, Exato. epa, bicha não! Né? Não vai negociar as nossas existências, isso não tem jeito. Sim! Você quer dialogar, sim, e nós temos que dialogar com o público conservador, isso é verdade. Agora, não é retirando a legitimidade das existências, porque isso não é um programa político que assim, eu vou construir essa usina daqui a 10 anos em um determinado lugar. A gente está falando de existências das pessoas. Sim. Quando a gente fala de raça, quando a gente fala de gênero, de sexualidade, é o que você disse, né? É letalidade, é violência. A violência que organiza essas relações. Né? Então, para um projeto emancipatório, não dá para colocar isso de escanteio. O David Miranda está aqui na nossa live, acabou de mandar uma mensagem. Que legal. Pois é, menina, eu tô lendo aqui só gente bacana, um monte de amiga, um beijo todo mundo. Dá vontade de fazer uma rave, né, Rita? A gente ficar 24 horas direto aqui. Fazer um Quinalha Palusa. 6 dias de festival. Vamos fazer. Mas eu acho que, e assim, de verdade, eu estou aproximada, eu tenho muitos amigos no PCB, no PCdoB e no PSOL, né? Mas com quem eu tenho a maior aproximação é a galera do PSOL, e é uma corrente do PSOL chamada Subverta, né? Que é a esquerda ecossocialista do PSOL. E lá a gente tem a impressão de que esse é um debate já superado, né? A gente tem a impressão de que a galera na esquerda, e aí a esquerda bem elasticona, bem abraçando essa galera que se chama de esquerda, não tem a mínima ideia do que está fazendo. Mas a gente tem a impressão de que eles já entenderam que classe trabalhadora não é uma abstração. Classe trabalhadora aqui no Brasil é mulher e é preta. Então não dá para falar... existem as pautas da... Não, as pautas da classe trabalhadora é acabar com a porra do feminicídio, é acabar com a porra do encarceramento em massa da população negra. Então, assim, eu preciso, sério, de verdade, que todo mundo pare com essa história também de hierarquização das pautas, como se a Damares é uma cortina de fumaça, a Regina Duarte é uma cortina... Não, gente, não é. Não é, porque é um plano de governo que passa por ali, né? E não existe hierarquização de pautas, né? O Dudu Bolsonaro chamar a China de boba, feia, chata, cara de ET e fuder a exportação brasileira é tão importante quanto a Damares falar que menino veste rosa e menina veste azul, ou a Regina Duarte
paralisar a captação dos projetos LGBT na Ancine e falar, eles que procurem a iniciativa privada. Eles estão todos emparelhados porque todos eles resultam na nossa vida efetiva em sociedade. Exato, esse autoritarismo político ele vem junto com o neoliberalismo econômico e vem junto com o conservadorismo moral. Isso é um combo do pensamento conservador que em vários momentos da história fez muita gente sofrer em diversos lugares do mundo e que está novamente se conjugando no Brasil. Então a gente não tem como admitir no nosso campo relativização dessa maneira, porque afinal, se ninguém solta a mão de ninguém, é isso que a gente tem que levar adiante, né? Que nós vamos levar em consideração a legitimidade de todas essas pautas de maneira conjunta, porque a sociedade que a gente quer não é para incluir metade, é para incluir todo mundo, né? Precisa ser algo que de fato tem esse horizonte. E eu acho que já vai acabar, Rita. Já deu 8 aqui, né? 1h. Tava tão bom esse papo. A gente nem falou tanto de Stonewall, né? Menina, depois corre lá pro meu canal. Vou fazer merchan. Isso. Corre lá pro meu canal, assiste Mulheres Foda, Marsha P. Johnson. Veja esse vídeo maravilhoso da Rita, que vocês vão entender. E eu vou fazer o merchan também do livro do História do Movimento, que a Rita cita lá, que é um livro que conta a história desse movimento no Brasil. E eu vou dar um curso semana que vem na CULT também, do merchan. Se vocês animarem, aí depois eu divulgo nos meus stories. Esse curso que é um curso de história do movimento também, que vou tentar entrar desde esse ativismo internacional e no Brasil. Enfim, tem algumas referências, depois eu vou compartilhando também pelo Instagram para as pessoas, esses textos, esse dossiê da CULT, super legal, sobre Stonewall. Tem um outro sobre história do movimento. Foi nesse curso que eu conheci você, que eu fui sua aluna há uns 2 anos, será? Já faz Foi a primeira edição, eu acho, né? 2018, por aí. Vai fazer uns 2 anos Foi, e né? pouco. A gente era mais jovem, mas a gente está mais bonito agora. É como eu sempre digo, menina, às vezes o pino na bacia ajuda. É verdade. Segura bem a gente, né? Rita, brigadão. Nossa, você sempre foi e sempre será um farol. Eu quero te parabenizar porque você é um dos intelectuais brasileiros que entendeu que a função do intelectual no Brasil é ser também um comunicador. Eu te admiro demais, eu acho que você... A gente tenta e eu aprendo muito com você com isso, assim, acho que a sua capacidade de comunicação, mas de traduzir essas coisas, né? Eu acho que a academia precisa deixar de ser esse lugar chato, afastado, e precisa tem que tomar parte nesses problemas e tentar comunicar isso. Por isso que eu achei super legal a gente poder fazer esse papo aqui e que venham outros. Vamos. Então, um beijo. Fica com tudo que há de melhor, né? Teoria queer neles e bora fazendo. É nóis. Valeu, gente, quem acompanhou. Um beijo para vocês aí. Até mais.